Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui na nossa videoaula hoje falando sobre gramática. Quero abordar com vocês dois conteúdos que conversamos já um pouquinho na videoconferência, mas agora eu quero mostrar aqui na prática, no quadro, alguns exemplos com vocês. É o Simple Present versus o Present Continuous. Pessoal, esse conteúdo está no livro de vocês, lá na página 27, tá? Então, já tem alguma coisa disso lá que você pode estar observando também no livro de vocês. Vamos direto ao ponto então. Começando com o Simple Present, podemos usar Simple Present tanto com o verbo to be quanto com verbos de ação. Quando usamos com o verbo to be, você deve lembrar de como é a conjugação do verbo to be, que logo após o sujeito você usa o verbo to be no presente, o am, is ou are, dependendo do pronome ou pessoa, né, a quem ele se refere. Aqui eu uso am por conta do pronome I, então fica I am a teacher, eu sou professor. You are my best friend, eu uso are por conta do you, então você é my best friend, you are my best friend, você é meu amigo. Relembrando aqui alguma coisinha sobre o Simple Present com o verbo to be. Frase afirmativa, o verbo to be vem logo após o sujeito. Interrogativa, o verbo to be vai para antes do sujeito, não esqueçam disso. Então ficaria, por exemplo, Are you my best friend? E frase negativa, o próprio verbo to be recebe a partícula not para fazer a negativa. Ficaria I am not, tá? I am not a teacher, ou You are not my best friend. Aqui verbo to be, com simple present com verbo to be. Agora vamos falar um pouco sobre action verbs, verbos de ação, que pode ser qualquer outro verbo, com exceção do verbo to be e também verbos modais. E aí o que acontece quando usamos simple present com verbo to be? É que vamos precisar dos auxiliares do ou does para fazermos perguntas ou negativas. Isso apenas para perguntas negativas, tá? Frases afirmativas, não usamos do ou does. Apenas conjugamos de acordo com o sujeito, de acordo com o pronome. O que acontece? Quando nos referimos aos pronomes I, you, we e they, ou quando o sujeito vem representado por um nome no plural, o verbo ele não modifica. Colocamos o verbo na sua forma infinitiva sem o to. Por exemplo, I ou you work hard. Eu ou você trabalhamos duro, trabalhamos pesado, tá? I work hard, eu trabalho pesado. You work hard, você trabalha pesado ou trabalha muito. Ok? Aqui, então, quando eu me refiro a esses pronomes, o verbo não altera. No entanto, se eu me referir aos pronomes he, she ou it, o verbo vai para o plural. Ok? Mas somente quando eu me refiro a esses pronomes aqui no Simple Present. Lembre só da regra. Quando você for colocar o verbo no plural, você tem que olhar a terminação dele. Normalmente recebe apenas S. Mas se o verbo terminar com S, SS, O, X, CH ou SH, em vez do S apenas, você acrescenta ES. Outra regrazinha, se a palavra terminar em Y precedida de consoante, troca-se o Y por I e acrescenta o ES. Se a palavra terminar em Y antecedida por vogal, aí não se preocupe, acrescenta-se apenas o ES normal. Beleza? Essa regra está escrita para vocês, então vocês vão poder ler com mais calma quando tiverem com o material escrito. Então, frases afirmativas. Se for os pronomes I, you, we and they, ou o sujeito no plural, o verbo não altera. No entanto, se for terceira pessoa do singular, he, she ou it, ou se o sujeito estiver no singular, aí o verbo vai para o plural. O resto da frase fica normal. Perguntas. O que acontece com perguntas? Com o verbo to be, o verbo to be vai para antes do sujeito. E com os verbos de ação? Usamos do ou does antes do sujeito. Geralmente usamos do. Por quê? Quando estamos falando, na maioria das vezes, sei lá, o sujeito é de plural. Ou estamos referindo a você, nós, eles ou elas, tá? Então, quando nos referimos a esses pronomes, usamos do. Por exemplo, vamos dizer uma frase aqui. Do you work hard? Você trabalha duro? Ou do they, ou do we work hard? Tá? Então, quando nos referimos a esses pronomes, usamos do. Tá? Essa frase aqui está com always, só para a gente relembrar aquele lance de advérbio de frequência comum no Simple Present, que é colocado antes do verbo principal.
Do we always work hard? Nós sempre trabalhamos pesado, sempre trabalhamos muito. Beleza? Aqui com do. Does. Quando eu uso does? Quando o sujeito é he, she ou it. Tá? Então, does she go to school? Detalhe, o verbo volta para a forma básica, não fica no plural. O verbo só fica no plural quando a frase for afirmativa. Tá? Então, does he go to school? Tá? Então, da mesma forma, para he, she ou it, vou usar does. Frases negativas. Tanto para do e does, eu vou colocar para o do, eu acrescento o not, vai ficar do not ou does not. Para o does, vai ficar does not ou doesn't. Esses auxiliares da negativa são colocados logo após o sujeito. Se for o sujeito de terceira pessoa singular, eu vou usar o does. Por exemplo, she doesn't. Tá? Mas se eu me referir a um desses outros pronomes ou o sujeito no plural, eu vou usar don't. Por exemplo, I don't speak Chinese, por exemplo. Tá? Bom, isso aqui foi simple present com verbo de ação. Vamos falar um pouquinho aqui sobre presente contínuo. Aqui é mais fácil, né? Acredito para a maioria de vocês, a gente já tem visto esse conteúdo. Usa-se o verbo to be como verbo auxiliar, mais o verbo principal seguido de ing. Olha o exemplo. I am, então o to be concordando com o sujeito. I am studying, aqui eu tenho o verbo study, que é o verbo principal seguido de ing. Para perguntas, o próprio verbo to be vai servir de auxiliar, ele que se modifica, que se movimenta, vai para antes do sujeito para se fazer a pergunta. Por exemplo, am I ou are you studying English this semester? E aí chamar atenção para mais alguma coisa. Aqui quando eu digo this semester, estou falando de algo que acontece em torno do momento da fala. Quando eu uso presente contínuo, geralmente eu uso advérbios como agora, nesse momento, nessa semana, algo que está acontecendo agora, tá? Então, enquanto aqui no simple present eu vou usar advérbios de frequência como always, never, sometimes, advérbios que reforçam essa coisa de algo acontecendo sempre, da mesma forma, com frequência, aqui eu reforço a situação de algo acontecendo agora, neste momento. Beleza? Então, vê só. I am studying English this semester. Eu estou estudando inglês neste momento. Então, poderia também colocar I am studying English now. Então, advérbios que reforçam a ação acontecendo agora. Relembrando, perguntas, o auxiliar vai para antes do sujeito. E negativas, o próprio verbo to be recebe o not. Por exemplo, I am not studying English now ou this semester. Para you, we and they, em vez do am, eu vou usar o are. Por exemplo, they are studying English this semester. Para he, she ou it, em vez de in ou are, eu vou usar is. Claro, vocês já sabem disso. She is studying English this semester. O to be é que faz a conjugação com o sujeito. Beleza? Para a gente completar essa aulinha, vamos responder aqui um exercício. Vejam se vocês conseguem responder comigo isso aqui. Olha a primeira frase. Ela, she, Spanish, teach. O verbo está entre parênteses. O verbo termina com CH. E aí eu vou fazer a conjugação. Ela falar inglês. Eu vou usar presente simples ou presente contínuo? Presente simples. Agora, o detalhe. O verbo termina com CH. Então, não coloco apenas S. Eu coloco ele com ES. She teaches. Beleza? Com o ES aqui, ó. Depois o teach. Olha a outra. Aqui eu tenho o pronome you e o verbo play, soccer. A gente já conhece essas palavras. Você jogar futebol é uma pergunta no presente simples, claro. Como é que eu vou fazer essa pergunta? Eu vou usar verbo to be, eu vou usar do, does. Se eu me refiro a you e é verbo de ação, eu vou usar do. Vai ficar do you play. E aí o play não altera, tá bom? Desculpa aqui só um ar. Do you play? Do you play soccer? Você joga futebol? Olha a outra frase. Agora eu tenho ele estudar quando? Agora. Tá? É uma frase afirmativa. Estamos comparando aqui presente simples com presente contínuo. Eu vou usar então o presente simples ou presente contínuo? Se eu estou me referindo a algo agora. Presente contínuo. Então, como é que vai ficar esse study aqui?
Eu vou colocar esse study seguido de ing, antecedido por verbo to be. E o verbo to be vai justamente concordar com is, com he. Como é que fica? He is, o verbo study, eu acrescento o ing. He is studying now. Ele está estudando agora. Agora eu tenho I always, eu sempre, on Mondays. E eu tenho a palavra work. Possivelmente essa frase vai querer dizer assim, olha, eu sempre trabalho aos finais, aliás, às segundas-feiras. Gente, se eu uso um advérbio de frequência, é lógico, é presente simples e não contínuo. Se fosse contínuo, eu não estaria usando de frequência, eu estaria usando um dos advérbios que reforçam a ideia de acontecer agora. Então, eu vou usar simplesmente o verbo work, sem alteração. I always work on Mondays. E agora, a última, eu tenho we at this moment, eu tenho o verbo study. Nós, estudar neste momento. Ó, neste momento, presente contínuo. Ação acontecendo agora, em todo momento da fala. Qual é o cuidado que eu tenho? Da conjugação com o pronome. Se aqui eu coloquei is por conta do he, aqui eu vou usar are. We are studying at this moment. Nós estamos estudando nesse momento. Beleza? Espero que tenha ajudado um pouco. A gente volta a comentar sobre esse conteúdo na nossa próxima videoconferência pelo Skype. See you guys later. Take care of yourselves. Bye.